Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua pobreza e abandono em que os poderes públicos o deixam. O subúrbio é o refúgio dos infelizes, os que perderam o emprego, as fortunas, os que faliram nos negócios. Enfim, todos os que perderam a sua situação normal vão se aninhar lá. A todos os dias, bem cedo, descem à procura de amigos fiéis que os amparem e que os lhe entreguem alguma coisa, para o sustento de si mesmo e de seus filhos. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu decidi comentar aqui com vocês sobre a mais recente leitura que eu fiz de um livro do Lima Barreto, intitulado de Clara dos Anjos. Então, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo de hoje, debater um pouco sobre este livro aqui. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, algum chiado, coisa do tipo, é que eu estou gravando o vídeo com a janela aberta, porque está muito calor mesmo aqui, então é impossível gravar de janela fechada, ainda com o ventilador desligado. Então, para não passar calor aqui durante o vídeo, eu vou gravar dessa forma. Tomara que não fique com muitos barulhos externos, né, da rua. E me perdoem se isso estiver ocorrendo, tá bom? Que eu vou dividir então no formato resenha, como de praxe aqui no canal. No início eu falo sobre um pouco da vida e obra do autor, dou uma espécie de pequena biografia dele. Não é a intenção minha aprofundar muito na vida do autor, então eu sugiro que vocês busquem aí por biografias, vídeos, sites, blogs, enfim, artigos que falam muito mais detalhadamente sobre a vida do autor do que eu aqui neste vídeo. É só para dar um pequeno panorama, para caso quem não conheça o Lima Barreto, conhecer melhor, tá bom? Nesse vídeo aqui vai conter spoilers em um certo momento aqui, que eu quero falar sobre um ponto específico que ocorre bem no finalzinho aqui desse livro. Entretanto, eu vou avisar antes de que isso ocorra, tá? Então, se você ainda não leu o livro, fique despreocupado, eu vou avisar na parte que vier o spoiler, tá bom? Por enquanto, pode continuar assistindo tranquilo. Afonso Henrique de Lima Barreto, ou simplesmente Lima Barreto, nasce no Rio de Janeiro no ano de 1881, mais especificamente no dia 13 de maio, e acaba falecendo então no dia 1º de novembro de 1922. Morrendo aí cedo, né, aos seus 41 anos. Ele foi um escritor que, digamos que fez parte aí do pré-modernismo. Bom, basicamente, o que é o pré-modernismo, né? Ele ocorreu, então, entre aí os anos de 1902 ao ano de 1922, e não foi uma escola literária, assim como romantismo, realismo, naturalismo. Não, ele não era uma escola literária, era como uma espécie de uma fase de transição. Então, muitos autores que fizeram parte aí do pré-modernismo também aí configuraram, né, em outros gêneros. Eles aí perduravam também nos gêneros como romantismo, realismo. Então eles não se encaixavam em um gênero só, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Eles falavam sobre diversos temas. Essas obras, elas falavam muito sobre a sociedade brasileira da época, ou seja, o Brasil do início do século XX, e retratavam aí muitas coisas que estavam acontecendo com o Brasil naquela época. Então eles tinham a intenção de mostrar o Brasil da forma que era no ponto de vista deles. E também não existe a idealização de personagens, então aqui a gente tem personagens bem palpáveis, né, digamos assim. 3 escritores que foram bem importantes aí pro pré-modernismo foi, obviamente, o Lima Barreto, que vamos conversar sobre ele aqui no vídeo de hoje, Euclides da Cunha e o Augusto dos Anjos, tá bom? Filho de uma professora e um tipógrafo e neto de escravos, o Lima Barreto, ele cresceu em uma família bem humilde, de baixa renda, no subúrbio do Rio de Janeiro, realmente, e infelizmente, com apenas 7 anos, ele perde a sua mãe. Ele chegou a cursar engenharia, fez 3 anos do curso, entretanto ele teve que abandonar os estudos, porque o seu pai ficou muito debilitado e ele teve que voltar e cuidar dos seus 3 irmãos. Então ele teve que abandonar os estudos para trabalhar. A gente já no início dessa conversa, né, sobre o Lima Barreto, vê que a vida dele não era nem um pouco fácil. Ele chega a ingressar no jornalismo no ano de 1905 e só em 1909, enfim, ele estreia na literatura, né? Ele publica então seu primeiro romance no ano de 1909, intitulado de, vou ter que pegar a folhinha aqui que é bem grande esse nome aqui, eu ainda não decorei, Recordações do escrivão Isaías Caminha. E essa obra, ela tinha, de uma certa forma, de um certo modo, nas entrelinhas, uma espécie de autobiografia também do Lima Barreto, com alguns personagens. E em 1915 ele publica a obra que seria mais famosa, né, do autor, que se chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Também aqui nesse livro ele faz diversas e duras críticas ao Rio de Janeiro do século XX, não só o Rio de Janeiro, como o Brasil como um todo, mas principalmente o Rio de Janeiro,
foi onde ele sempre viveu. Então aí, pleno ao século XX, ele já fazia críticas à sociedade, falando sobre a desigualdade social, o racismo. E ele tinha bastante propriedade, né, digamos assim, para falar de tudo isso, pois boa parte desses assuntos em que ele abordava na sua obra eram meio que baseados, né, em relatos que ele viveu, ou coisas que ele viu, ou também de coisas que contaram, de pessoas próximas a ele, que contaram toda essa realidade que ele acabava visualizando no Rio de Janeiro da época e retratava aqui dentro de suas obras. Ele vira um alcoolista no decorrer da sua vida, então ele acaba se viciando aí nas bebidas, e com isso ele vai adoecendo, contribuindo assim com a sua morte precoce, e ele chega aí a ser 2 vezes internado em uma clínica psiquiátrica por conta de alucinações que ele teve por conta da bebida. Inclusive, isso gerou aí alguns diários em que o próprio Lima Barreto escreveu, enquanto ele estava passando aí por toda essa fase que estava dentro do hospício e tudo mais. Então ele descreve como foi essa experiência que ele considera traumática em sua vida, e isso foi publicado póstumamente, tá? Então é um livro aí bem fácil de se encontrar, que tem o nome de Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos. Existe também uma biografia super recente, lançada no ano de 2017, do Lima Barreto. Foi escrito então aí pela Lilia Moritz. Eu não li, mas aparenta ser uma biografia bem completa do autor. Se você conhece alguma outra biografia do Lima Barreto, comenta aí embaixo nos comentários, porque a única que eu conheço realmente é esta da Lilia. Esse foi um livro publicado póstumamente no ano de 1948 e foi um dos últimos livros, se não for o último, em que Lima Barreto escreveu. Ele terminou de escrever Clara dos Anjos em 1922, ano da sua morte, mas ele acaba sendo publicado por completo somente no ano de 1948 pela editora Mérito. Essas informações, né, mais detalhadamente, vocês podem encontrar aqui nesta edição da editora Autêntica, que foi na qual eu li esse livro. Existe também uma edição da Penguin Companhia, que aparenta também ser muito boa, né, de notas explicativas e tudo mais. Então aqui, dentro dessa edição, possui uma nota que é da primeira edição, publicada em 1948, que ela é bem curta, né, até. Aí aqui existe uma nota também da própria editora, que esse livro aqui foi editado em 2017. A gente também tem uma apresentação aqui, escrita pela Giovanna Xavier, e é bem complementativa, tá? Ela fala de algumas coisas interessantes aqui por cima da obra também de Lima Barreto. E o livro é dividido num total de 11 capítulos. A obra Clara dos Anjos tem aspectos aí do realismo, naturalismo, do pré-modernismo, e se utiliza então de uma linguagem bem simples também, claro, na visão da escrita que tinha na época, né? Pra a gente que lê hoje em dia, é uma escrita um pouquinho mais difícil, obviamente, por se tratar aí de um livro escrito por volta aí de 100 anos atrás. No livro acompanhamos a história de Clara, uma moça que convive com os seus pais. Seu pai é um carteiro chamado Joaquim, e a sua mãe é uma dona de casa chamada Engrácia. E ela sempre foi muito bem cuidada pelos pais. E essa super proteção, digamos assim, exagerada que eles tinham pela filha, acabava a prejudicando um pouco. Ela acabava nem saindo de casa realmente e não tinha uma visão realista, né, do mundo de fora. Então ela não tinha noção das maldades das pessoas, das mazelas da sociedade, das dificuldades e tudo mais. Então ela, apesar de já ter os seus 18 anos aqui na boa parte do livro, ela em muitos momentos tem pensamentos aqui como se fossem de uma criança realmente. Ela é uma pessoa muito ingênua, muito inocente. E essa sua visão meio que deturbada da realidade vai acabar prejudicando bastante no decorrer da narrativa. Entretanto, o livro ele não gira só em torno do núcleo, né, da Clara e da sua família. Muito pelo contrário. O Lima Barreto ele vai também focar em bastante outros personagens. Clara dos Anjos é um livro que tem muitos personagens. A intenção de Lima Barreto aqui com este livro é retratar então a realidade, né, mostrar a história de pessoas que viviam no subúrbio do Rio de Janeiro, né, de diferentes realidades, né, das mais diversas realidades que possuíam cada uma dessas pessoas no Rio de Janeiro daquela época. Inclusive aqui na página 93 dessa minha edição da Autêntica, no capítulo 7, no início do capítulo 7, ele fala um pouco, retrata um pouco do subúrbio aqui dentro dessa história. Nessa primeira parte do livro, o Lima Barreto, ele meio que se propõe a apresentar, então, a grande maioria dos personagens que vão compor essa trama. Nem todos eles vão ser personagens importantes,
alguns sequer vão ter alguma funcionalidade, né, digamos assim, para a história, mas ele vai dar uma origem, ele vai dar uma característica para cada um desses personagens. Então você já deve imaginar que nesses momentos o livro ele acaba sendo bem descritivo. E aí que vem um ponto meio que negativo, que eu, pelo menos, Arthur, encontrei aqui dentro desse livro. Porque ele acaba perdendo muito tempo descrevendo certos personagens e tudo mais, e isso me fez sair um pouco do foco, sabe, da história, e acabou se tornando descritivo demais, tornando a leitura um pouco arrastada em alguns momentos. Mas foi um pequeno ponto negativo que eu encontrei aí, né? Eu acho que pontos negativos a gente sempre vai encontrar em qualquer obra. Nenhuma obra consegue ser 100% perfeita. E mesmo assim, eu achei a escrita do Lima Barreto excepcional. Cassie vai ser um outro personagem aqui bem importante para a trama. Ele é uma pessoa que pertence a uma classe social mais alta do que a de Clara, por exemplo. E ele é um galanteador, então ele seduz garotas, principalmente pobres, e algumas delas até mesmo casadas, que ele acaba seduzindo elas, as engravidando e depois as abandonam. E você acabar engravidando de um rapaz e não se casando com ele logo depois, feria muito a imagem, né, dessas garotas na sociedade. Elas ficavam muito mal vistas pelas outras pessoas, então isso era como se fosse o fim do mundo realmente para essas mulheres, infelizmente. E bem, ele vê em Clara esse alvo perfeito dos seus planos maldosos. Então ela tem o perfeito perfil que ele tem para traçar as suas vítimas. Cassie, ele é um rapaz que não é inteligente, extremamente ignorante, ele não trabalha, vive às custas dos seus pais, não sente empatia por ninguém e, inclusive, né, por viver nas custas dos seus pais, que são o Manuel e a dona Salustina. Inclusive a dona Salustina, né, que é a mãe do Cassie, né, ela vive acobertando o filho para manter, digamos assim, a sua imagem e a imagem dele também, da família no geral, né. Já o seu pai não aprova essas atitudes do filho. Inclusive, chega um momento aqui da história que o pai do Cassie quase o expulsa de casa. Mahamaki, padrinho de Clara, ele nunca gostou do Cassie, ainda mais por conta dessa má fama que ele tem, né, de seduzir as mulheres e tudo mais. E esse é o personagem que eu considero o melhor do livro, foi o personagem pelo qual mais me simpatizei aqui dentro da história. É um personagem que é muito bem construído e muito cativante também. E como eu citei lá no início do vídeo, né, que o Lima Barreto, em algumas de suas obras, ele acabava projetando um pouco de si dentro de alguns de seus personagens. Ao analisar a biografia do autor, eu percebi que aqui em Clara dos Anjos, ele... Bom, o álcool, né, como eu já falei, sempre esteve muito presente na vida do Lima Barreto. E isso também está presente bastante, principalmente envolvendo alguns personagens, alguns núcleos aqui no livro de Clara dos Anjos. Então, inclusive, dois personagens, principalmente, que tem aqui dentro da história, infelizmente, né, tem esse vício no álcool, acabam se prejudicando muito por conta disso, são muito retratados aqui dentro. Então, acho que o Lima Barreto, ele acabou colocando até mesmo um pouco de si dentro de certos personagens e certos acontecimentos aqui dentro desta obra. E quando Clara e Cassie se veem pela primeira vez? É justamente então numa festa de 18 anos da Clara, onde na sua casa os seus pais convidam Cassie para tocar violão. E aí, à primeira vista, cada um vai ter uma impressão de um deles, né? Então a Clara, ela vai meio que se encantar logo à primeira vista pelo Cassie. E o Cassie, logo ao ver Clara, ele vê o perfeito alvo dela, ser mais uma de suas vítimas aí também. Falando do personagem Cassie aqui, né, continuando a falar sobre ele, em um momento aqui da história, eu acabei me incomodando um pouco também com a construção desse personagem. O Cassie, ele é um vilão que ele é mal por ser mal, sabe? Eu sei que a gente não precisa ter toda uma história por trás pra gente saber do que motivou ele ser um vilão e tudo mais. Isso não é necessário em um livro, mas eu sinto que em alguns momentos isso acaba fazendo o personagem ficar um pouco superficial. Mas mesmo assim, o Lima Barreto, ele consegue conduzir muito bem a trama que gira em torno da sua volta aqui, que gira em torno do Cassie de uma forma muito também palpável. Entretanto, o personagem em si não tem uma construção tão profunda assim, na minha opinião. Então acho que falta um pouquinho de aprofundamento aqui no personagem do Cassie aqui no livro. E agora é o momento em que eu vou dar um pequeno spoiler aqui da trama. Então pule pro tempo que está aí na tela, caso vocês não queiram receber esse spoiler, para continuar o vídeo, tá bom?
Bom, eu quero comentar sobre um ponto aqui, principalmente para quem leu esse livro, que acontece aqui no finalzinho, mais especificamente no último capítulo. A Clara, como eu falei, era uma garota ingênua e tudo mais, e ela passa por muitos perrengues aqui dentro da história por conta do Cassie, tá? Ela acaba caindo na lábia dele e ela acaba engravidando dele em algum momento, ele abandona ela e tudo mais. Ela é mais uma das vítimas, né? Ela acaba sendo só mais uma das vítimas desse cara. E aqui tem um momento do livro que ela vai ter o clique final. Ela vai ligar da realidade, né? Ela vai perder toda aquela sua ingenuidade, a sua inocência, e vai perceber o como aquela realidade dela é difícil e o como a vida é difícil ainda mais para pessoas como ela, né? Para pessoas que vivem no subúrbio, pessoas que são negras e tudo mais. Ela percebe o abandono e percebe também a exclusão que ela e pessoas à volta dela sofrem. E a última linha desse livro aqui, pra mim, tem uma frase que é tão simples, mas que me afetou, assim, quando você olha o contexto dessa frase em que a Clara diz aqui no final: nós não somos nada nessa vida. É isso que justamente a Clara vai dizer à sua mãe. E é um final, assim, realmente onde ela cai na realidade e parece que a gente leva esse baque, sabe, junto com a Clara aqui no livro. Então o Lima Barreto, ele consegue fazer a gente sentir, sabe, toda essa angústia. Na minha opinião, não haveria como ter um final melhor do que esse aqui, em que o Lima Barreto dá. Ele fecha o livro com chave de ouro. Esse último capítulo aqui, onde Clara e sua mãe, principalmente, vão ter um papel, né, vão protagonizar um papel muito importante aqui, no momento decisivo do livro, onde elas vão ter até um embate aí com a mãe do Cassie, né, ou como a mãe do Cassie vai reagir aí à gravidez da Clara. É um capítulo assim forte, gente. É um capítulo muito poderoso, né, digamos assim. E era isso realmente que eu queria comentar aqui com vocês nessa parte de spoilers. Então vamos voltar agora à parte de não spoilers. No fim, Clara dos Anjos pra mim é muito mais do que a história de uma garota ingênua que se vê aí perdida, né, se vê aí apaixonada, né, por um rapaz que ela sabe que se ela se aproximar dele, ela vai ter um fim bem triste. Para mim, Clara dos Anjos é um livro que retrata muito bem a visão do Lima Barreto do Rio de Janeiro do século XX. É um livro que representa a sociedade brasileira no subúrbio do Rio de Janeiro do século XX. É um livro que me surpreendeu em diversos aspectos. Eu achava que era um livro que seria um livro rápido de ler, que eu não me conectaria tanto assim à história, mas é um livro que eu acabei até demorando um pouco para ler. Tanto pela escrita um pouco descritiva, né, demais em alguns certos pontos aqui do Lima Barreto, até também por ser um livro que me fez pensar bastante, sabe? E quando eu fechei o livro, quando eu li esse último capítulo principalmente, que é a melhor parte que o livro tem, foi um livro que fez eu refletir demais, assim, e é um livro que vai ficar comigo por bastante tempo, eu tenho certeza. Então, sim, recomendo, obviamente, aqui Clara dos Anjos pra vocês. Gostei muito, claro, com algumas ressalvas, mas gostei. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa o seu like, se inscreva-se no canal, comentem aí se vocês já leram Clara dos Anjos ou se tem interesse em ler. Visitem a página do canal lá no Instagram, @olá.leitores, e até uma próxima. Tchau! Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos seus milindres de solteira e ouvir os desaforos da mãe do seu algoz para se convencer de que ela não era uma moça como as outras. Era muito menos no conceito de todos. Bem fazia adivinhar isso seu padrinho. Coitado.